Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 8 de abril do ano de 2020. Esta aula é para os alunos do Colégio Estadual Maria Emília, das turmas 601 e 602, e o professor de vocês sou eu, Edson Luiz. Nós vamos tratar de alguns temas que são importantes, que são caros, que são valiosos para a geografia. Ao longo do ano nós vamos desenvolver trabalhos sobre estes temas. O primeiro deles é paisagem. A geografia entende a paisagem como sendo o conjunto dos elementos naturais da natureza e culturais, humanos, que podem ser vistos em um local. No seu dia a dia, no seu caminhar, você se depara com diferentes paisagens. Estas paisagens, por exemplo, na sua casa, na sua rua, na sua escola, são paisagens culturais, paisagens humanizadas, paisagens onde está presente o trabalho e a ação humana. Você também pode se deparar com paisagens de outros lugares, quer seja viajando ou quando você vê nos jornais, nas revistas, na televisão ou no computador. Tranquilo? Vamos desenvolver um pouco mais o tema. A geografia conceitua elementos naturais e elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles que são construídos pela natureza, por exemplo, as formas do relevo, as formas da geografia, a vegetação, os animais, os peixes nos rios, a água, a luz do sol. Os chamados elementos culturais ou elementos humanizados são aqueles que são construídos pelos seres humanos, aqueles que são feitos pelos seres humanos. Casas, prédios, pontes, rodovias, ferrovias, plantações. Ok? Nas paisagens naturais nós percebemos que a intervenção humana, a ação humana é pequena ou praticamente inexistente. Nas paisagens onde há predomínio de elementos culturais, por outro lado, percebemos que elas são resultado da transformação da natureza pelo trabalho humano. O ser humano atua na natureza trabalhando. Nesse processo de trabalhar, ele transforma a natureza e cria paisagens culturais. A paisagem cultural permite compreender o mundo, porque ela revela aspectos da natureza, ela revela um registro da história, ela revela um modo de vida das pessoas. As paisagens transformadas são transformadas pela ação humana para dar lugar, por exemplo, a plantações, a cidades e outras obras humanas. O desmatamento enquanto ação humana provoca a redução da umidade do ar, dificulta a formação de vida, da chuva e interfere no modo de vida das pessoas. Os animais que viviam na região coberta por mata e hoje desmatada têm que buscar alimento e forma de viver em outras áreas. Se não encontrarem um alimento, correm o risco de ter a sua espécie extinta ou desaparecida. Quando você retira a vegetação do solo, ele fica exposto, ele fica sujeito à ação da chuva, do vento, do calor. Quando o solo fica exposto, ocorrem enxurradas. Essas enxurradas, estas grandes quantidades de água, levam parte do material do solo no processo de lavagem, levam esses nutrientes, carregam detritos e objetos que entopem, que preenchem o leito dos rios, no processo de assoreamento. Para realizar atividades agrícolas, os seres humanos exploram o solo de extensas áreas, derrubam a vegetação original e uma lavoura, geralmente monocultura ou policultura, geralmente monocultura, é plantada no seu lugar. Outra atividade que causa grande impacto é a extração de recursos minerais como o zinco e o carvão mineral. Aí vem um tópico absolutamente importante, porque é a ferramenta básica do nosso trabalho.
vem o espaço geográfico. A palavra espaço tem vários significados. Espaço geográfico vem a ser o conjunto integrado de paisagens que são resultantes de fenômenos naturais e da ação humana. Apresenta elementos invisíveis, como, por exemplo, o barulho de automóveis, os odores do lugar, os odores da poluição e, por exemplo, laços de afetividade e de amizade que se estabelecem entre as pessoas. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções conforme a atividade que nele se desenvolva. Você tem espaços de moradia, áreas residenciais, você tem espaço de comércio, áreas comerciais, você tem espaço de lazer, com parques, lugares de diversão e lugares de estudo, lugares onde as pessoas vão especificamente para estudar. Os espaços ocupados pelos seres humanos constituem o objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico construído e reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza. Podemos dizer que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos nosso dia a dia, em constante interação com uma paisagem, ou seja, numa relação em que nós influenciamos essa paisagem e com ela estabelecemos uma relação ou um vínculo. Nossa casa, nossa rua, nossa escola, a casa de um amigo, a casa de um parente, nosso bairro, exemplos de lugares com os quais criamos uma identidade e são importantes e têm significado. Mudanças de casa, mudanças de rua, mudanças de escola, mudança de bairro significa necessidade de adaptação às novas paisagens, bem como a necessidade de estabelecer novos vínculos com a nova localização. Porque quando você muda de casa, de rua, de escola ou de bairro, você deixa no espaço anterior todas aquelas coisas e pessoas com as quais você tinha uma relação e passa a estabelecer uma relação nova com um novo lugar. O trabalho e a transformação do espaço. É por meio do trabalho que as pessoas transformam a natureza e constroem o espaço geográfico. Podemos afirmar sem medo que, com o trabalho humano, o espaço geográfico se encontra em constante mudança. Ou seja, observando a paisagem dos lugares onde passamos, podemos perceber as transformações ocorridas ao longo do tempo, a construção e a reconstrução do espaço. Pergunta simples, mas que pede uma resposta lúcida. Por que os seres humanos trabalham? Porque é o trabalho que garante a satisfação das necessidades básicas e que assegura a existência do ser humano. Os seres humanos trabalham para garantir que possam satisfazer suas necessidades básicas e que possam assegurar sua existência, produzindo grande quantidade e variedade de produtos, da mesma forma ou como em busca também da ascensão social ou melhoria das suas condições de existência. O trabalho pode ser caracterizado pela diversidade dos tipos de atividade, pela diversidade dos profissionais. Em uma mesma sociedade você encontra os mais variados profissionais. Você encontra dentistas, secretárias, padeiros, agricultores, motoristas, pedreiros, advogados, professores. Chamamos esta divisão dos trabalhadores nas mais diferentes funções de divisão social do trabalho. Conhecemos também a divisão territorial do trabalho, onde algumas regiões predomina a atividade agrícola, em outras regiões predomina a atividade industrial, em outras regiões predomina o comércio
em outras a moradia, em outras a escola. Divisão territorial do trabalho vai implicar, vai significar dizer que você tem uma divisão do espaço em função das atividades econômicas, políticas e sociais. Ok? Essa é a aula de hoje. Muito obrigado. Bom dia.